Bom dia, pessoal. Aqui é o Osmar, tá bom? Hoje na catequese, pela manhã, né, a catequese de adultos, a gente falou sobre a igreja, tá bom? Eu quis dar, digamos, a base para vocês entenderem o que é a igreja, né? Mas eu falei tantas coisas e percebi que muitos não entenderam muito bem e muitas vezes fica muito incompreendido, né? Mas isso é muito importante a gente saber desde agora para a gente entender posteriormente o que a igreja nos ensina, o que a igreja nos manda, né? Então, a gente precisa responder essa pergunta: de onde vem a autoridade da igreja? Tá bom? Primeiramente, para entender isso, a gente precisa responder a pergunta: o que é a igreja? Né? Para a gente entender de onde vem a autoridade dela. Tá bom? Então a gente precisa entender que a igreja, a palavra que significa ecclesia, né? Que vem do latim ecclesia, significa povo de Deus reunido. Povo de Deus reunido. Tá bom? A igreja é isso, é esse povo de Deus reunido. No fim, a gente vai entender que a igreja é nós aqui na terra, as almas que estão no purgatório, né, esperando entrar no céu, e também os santos, né, os glorificados. Todos são a igreja de Cristo. Tá bom? A única igreja de Cristo. Então, primeiramente, Jesus funda a sua igreja. Essa é uma certeza que a gente precisa ter e que está fundamentada na passagem bíblica de Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 15 a 18, tá bom? Nessa passagem, Jesus vem perguntar a seus apóstolos, aqueles 12 que estavam junto com ele, né, andando com ele. Então ele pergunta a eles: quem dizeis que eu sou? Pedro, como cabeça, né, como primeiro, como mais velho, ele vem e diz: tu és o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então, diante dessa verdade da fé, né, que Jesus é o Messias, aquele esperado, o Cristo, e diante da verdade de que Cristo é o Filho de Deus, ou seja, ele é Deus, né? Jesus vem e diz: não fostes a carne nem o sangue que te revelastes isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, isso é uma fé. Isso digamos, o exemplo claro da fé. Ou seja, Deus, o Pai do céu, que nos revela, que nos dá a força para afirmar isso. Tu és o Messias e tu és o Filho de Deus. Eu não tenho certeza pelas minhas próprias forças, mas eu tenho certeza porque Deus me dá essa graça. Tá bom? Fé é isso. Crer sem ver, tá bom? Por força de Deus, pela graça de Deus. E Pedro, então, afirmando essa fé, Jesus diz a ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é sobre Pedro, que tem fé, diante desta fé de Pedro, Jesus mesmo institui a sua igreja sobre Pedro. Tá bom? Então Pedro agora é o primeiro dos que compõem a sua igreja, esse povo reunido para servir seu Senhor, né? Para louvar seu Senhor. Esse povo reunido por causa de Deus. Pedro é o primeiro, tá bom? Aí a gente tem que entender a missão da igreja, né? Que é de pastoreio. Jesus vem e afirma para esse mesmo Pedro, né? Depois da ressurreição já, Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: amo, Senhor. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. De novo: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu sabes tudo, sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Né? Então Jesus vem dar uma missão de pastoreio para a igreja. Né? A igreja aqui representada inicialmente por Pedro, né? O cabeça. Ou seja, Jesus falando a Pedro, fala também aos outros apóstolos, os outros 11, e também fala a todo o povo que também iria acreditar pela pregação dos apóstolos nesta fé, que Jesus é o Messias, o Salvador, e que Jesus é o Filho de Deus, que ele é Deus. Tá bom? Então, diante dessa missão de pastoreio, a gente entende que a igreja recebe a missão do próprio Cristo. Jesus mesmo disse: eu sou o bom pastor. Minhas ovelhas me conhecem e vêm a mim. Né? Então isso a gente pode ver no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Ou seja, Jesus é o bom pastor. Então por que ele pede para Pedro pastorear as suas ovelhas? Né? Então a gente entende aqui, é uma passagem de missão. A gente aqui vê que Jesus deixa a sua missão e passa a sua igreja. A igreja agora tem a missão de pastorear as ovelhas de Cristo, levar as ovelhas de Cristo ao céu. Então, a igreja tem a missão de Cristo. E esse povo de fé, que é a igreja, é o próprio Cristo.
Ou seja, a gente chama a Igreja Católica de corpo místico de Cristo. Ou seja, o que Cristo encarnado fez aqui na Terra, ou seja, salvar almas e glorificar a Deus, a Igreja agora tem a missão de fazer. Salvar almas e glorificar a Deus. Salva agora almas pelos sacramentos que o próprio Jesus deixou, tá bom? Perdoar os pecados, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confirmar o Espírito Santo, né? Abençoar o matrimônio que é realizado pelos esposos, em todos os 7 sacramentos, né? Então, a partir dessa graça que Deus nos manda pela Igreja, né? Nos sacramentos, o próprio Cristo age na Igreja. Aí nós vemos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 4 a 5. A gente vê a figura de São Paulo, né? Aquele convertido, aquele soldado romano convertido, né? É bem no momento da conversão dele, quando ele vê uma luz muito forte, ele fica cego e o próprio Jesus aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo cai por terra, pergunta: quem tu és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, como soldado romano, ele perseguia os cristãos, o povo, os homens que tinham fé que Jesus era o Messias e que Jesus era Deus, né? Então, Paulo, perseguindo os cristãos, perseguia o próprio Cristo, tá bom? Aqui a gente fundamenta que a igreja, essa igreja instituída sob Pedro, é o próprio Cristo. Quem fala mal da igreja fala mal do próprio Cristo. Quem não obedece à igreja não obedece o próprio Cristo, nem que é Deus. Tá bom? Então a autoridade da igreja vem de Jesus. Vem de Jesus. Jesus mesmo deu autoridade à igreja. Então a gente pode ficar claro nisso. A igreja é esse povo de Deus reunido nesta fé. Fé que Jesus é o Messias e que Jesus é Deus. Então, se eu tenho a certeza disso, e eu só recebo essa fé através dos apóstolos, tá bom? Se eu tenho essa fé hoje na igreja apostólica, que é a católica, né, a nossa igreja católica, nós podemos ter certeza, nós reunidos somos igreja. Eu sozinho, eu com a minha interpretação pessoal, não sou igreja. Mas eu reunido com essa fé una do mesmo Espírito, sim, eu sou igreja. Entende? Então a autoridade da igreja para colocar mandamentos, para nos pedir a missa todo domingo, tá bom? Vem de Jesus. Porque é o próprio Jesus que fala, é o próprio Jesus que quis que nós cultuemos o Pai. Por isso a nossa obrigação de ir à missa. Quando a igreja nos pede para ajudar nas suas necessidades, né, aqui deste mundo, ou seja, ajudar no dízimo, ajudar com alguma doação, é o próprio Cristo que quis que nós cooperássemos nessa obra de evangelização. Entende? Quando a igreja nos pede para confessar pelo menos uma vez por ano, comungar pelo menos na Páscoa da Ressurreição, né? É o próprio Cristo que quis perdoar os pecados e deu autoridade à sua igreja, que a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Né? A comunhão, isto é o meu corpo, comungar o próprio corpo de Cristo. Tá bom? É vontade de Deus, é vontade do próprio Jesus. A igreja afirma apenas o que o próprio Cristo deixou para ela, essa verdade da fé. Verdade da fé. Tá bom? Se cremos que Jesus é Deus, obedeçamos esse Deus, porque ele é Deus, ele não é qualquer homem, ele é Deus feito homem. Todos fiquem com Deus. Muito obrigado.